E aí, meus gostosos, bem-vindos ao Reino dos Pinguelos. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva, curta, compartilhe, chame o povo para ver, toca no sininho e me ajude a manter este cabaré funcionando. Ela tá frequente, né, no canal? Pois é, hoje eu vim fazer aqui um desabafo sobre uma coisa do passado que me atormenta até hoje, né? Mas eu entendo que tudo isso que aconteceu foi para me chegar até aqui, né? Se não tivesse acontecido aqui, se tivesse acontecido, sido concretizado aquilo da maneira que no momento, lá naquele instante, eu queria que acontecesse, sucedesse, talvez hoje não existiria Aria Bracho, né? É assim, quando eu tinha 13, 14 anos, por aí, talvez até menos, não, 13. Apareceu no meu bairro uma moça muito bonita, né? Muito bonita a moça e muito diferente, né? Assim, uma mulher muito peituda, né? Muito chamativa, branquinha de pele, aquela pele bem branca, bem bonita, bem atrativa. Ela tinha assim uns trejeitos bem ousados e bem sexy. E ela despertou a curiosidade em todos os meninos do bairro. Todos os meninos do bairro, eles tinham esse fetiche, né? Essa espécie de atração por ela. E claro, eu, mesmo tendo aqueles trejeitos femininos, também fui uma das que me senti muito admirada pela beleza dela. E comecei a despertar ali um interesse por ela, né? Não vou citar nomes para não comprometer. Só que aí uma prima minha bolou um plano com ela para descobrir se eu era realmente gay, né? Por conta dos meus trejeitos, todo mundo tinha essa desconfiança. Eu sempre me comportei mais pro lado feminino que pro masculino e causava automaticamente desconfiança nas pessoas. O que acontece? Ela começou a me iludir, essa menina. Ela vinha, aquele jeitinho sexual dela, né? Bem sensual, ela vinha se insinuando pra mim e eu me deixando levar. E eu cheguei até a fazer simpatia, pra vocês terem uma ideia, simpatia, que é aquelas bruxariazinhas do bem, né? Pra tentar fazer com que ela olhasse mais pra mim, porque na época eu concorria com ela, com um garoto do bairro, que o pai dele tinha várias casas, né? Várias casas em aluguel, e eu era a pobre coitada da rua, né? O pobre miserável. Então, obviamente, geralmente, muitas mulheres olham mais para aquilo que lhe convém, né? Um cara com dinheiro e tal e tal. Mas eu mesmo assim não perdi as esperanças. E tinha essa vontade de estar com ela. Aí um dia, né? Um belo dia, a gente estava num beco que tinha lá em casa, que hoje esse beco é até a casa da minha mãe. Ela construiu lá uma casa lá nesse beco, que é um beco comprido, assim, que tipo, que cabe uma garagem, que cabe um carro dentro, assim, era como se fosse uma garagem, sabe? E aí, no escuro, ela veio pra cima de mim e veio se insinuando, assim, sabe? Assim, bem sexy. E foi me dar um beijo. E eu já tava muito na dela. Quando ela foi me beijar, essa minha prima apareceu sorrindo, dizendo que tudo não passava de uma brincadeira, né? De uma pegadinha pra saber se eu era viado. Então, naquele mundo ali pra mim, aquele mundo que existia de ilusão, de maravilha, naquele mundo houve um apocalipse, né? Eu fiquei extremamente decepcionada, eu carrego comigo até hoje esse sentimento. Talvez ela nem lembre, eu não vou citar nome, né, obviamente, mas ela vai saber quem é. E naquele momento aquilo mexeu muito comigo, porque eu pensei, poxa, por muito que eu tivesse esse jeito afeminado, hoje eu poderia ser pelo menos bissexual, teria mais uma opção, né, pra mim. E aí ocasionou que eu descobri que elas duas tinham um caso, que elas eram meio que lésbicas, apesar de que essa menina ela já tinha tido um filho com outro rapaz. E ela, mas toda mulher tem tendência a ser bissexual, né? Foi uma pesquisa feita. E acredito que homens também, só que o machismo do homem não permite, né? Porque o homem tem muita mania de associar o cou com viadagem, essas coisas, e acaba que, vocês sabem, né? Isso afeta. Aí eu sei que resultou que é isso, eu descobri que elas eram namoradas e fizeram apenas brincar com os meus sentimentos, né? Eu fiquei muito abalada, vou mentir, fiquei muito abalada. Mas devido à minha idade, que eu tinha 14, 15 anos, eu superei com mais facilidade. Aí, aos meus 15 anos, eu acabei indo para uma praia que chamava Barraca do Joca. Eu acho que eu até já contei sobre essa barraca aqui no meu canal. E chegando na Barraca do Joca, eu acabei conhecendo esse mundo LGBT, né? Um mundo que eu nunca tinha
convivido assim pra valer. E ali tinha muito homem se beijando com homem, mulher com mulher. E foi ali também que eu conheci a Manu, que é uma amiga minha, que a gente não é tão amiga agora, porque a gente tá separado há muitos anos, mas é uma pessoa que eu me dei muito bem com ela. Conheci várias pessoas, assim, incríveis, né? E no meio dessa muvuca toda, eu acabei conhecendo um cafuçu. Cafuçu, na língua da gente, é homem-feira. Só que no meio daquela escuridão da praia, eu não percebi. E a gente acabou passando a noite junto e foi o meu primeiro beijo, praticamente, né? Beijo pra valer, porque selinho eu já tinha dado, mas beijo nunca. E eu passei a noite toda me beijando com aquele homem, né? Inclusive foi minha prima que me levou para esse ambiente. Aí eu comecei a me beijar com esse rapaz e aconteceu os nossos primeiros toques, né? Ele me tocou embaixo e tal, toquei nele. Então o que acontece aí? O que que acontece? Eu não perdi, obviamente, a virgindade com ele, porque eu já tinha, né, outro em mente, que foi o que eu já contei aqui no canal, que até me deixou trancada num posto de gasolina abandonado. Mas rolou beijos, coisa que eu nunca tinha rolado beijo pra valer, selinho sim, mas beijo nunca. E pronto, aí dali começou o meu, né, o meu processo, né, porque... Só que eu achava tão estranho, porque a gente se beijava e eu olhava no espelho assim, que tinha um espelho do lado, que era tipo um espelho numa vitrine, eu não sei se era de uma propaganda, dessas propagandas que fica nas paradas de ônibus. E eu via, eu andava muito masculino, com touquinha, com blusa de homem, toda playboyzinho. E eu via dois homens se beijando e eu achava tão estranho aquilo, porque eu já me identificava como uma mulher, né? Só que eu não tinha conhecimento. Eu tinha medo, menina, porque eu via tanta bicha feia no meu bairro. Aquelas bichas que passavam com aquelas costas largas, né? Aqueles ombrão que parecia um armário, com aqueles topzinhos, aqueles ombrão e aquele corpo estranho. Eu tinha até medo de ver. Aí, umas bichas com aspecto de violenta, né? Grandona. Aí eu ficava com medo de ficar daquele jeito, né? Aquela presepada. E aí eu nunca na minha cabeça passou, nem de longe, de me transformar numa mulher transexual. Então, ao me ver beijando outro homem, eu me sentia muito estranha, porque eu não conseguia associar. Eu digo, isso é muito raro. Dois homens se beijando. E eu seguia ainda com aquele sentimentinho ali por essa menina, né? Mas foi se apagando. E aí eu fui me envolvendo cada vez mais com meninos. Por isso muitas pessoas falam que você é trans, é gay por influência. Não, não é isso, gente. Porque eu sempre fui afeminada, sempre. No mínimo eu seria bissexual, mas hétero jamais. Então, eu associo que hoje eu só não tenho uma vida mais diferente, mais opções. Talvez se eu não tivesse dado certo com um homem, eu teria buscado uma mulher. Hoje eu teria filhos e tal. Por conta dessa malícia da minha prima, que eu não considero tão mal, porque ela era muito jovem, né? Talvez não sabia, não tinha cérebro do que estava fazendo. Mas eu sempre quis conversar com ela sobre isso, é uma coisa que sempre me mexeu comigo, porque eu poderia ter tido outra vida se não fosse essa brincadeira de mau gosto, né? E também no meu colégio, não é a primeira vez não, no meu colégio, que eu estudava no Roseli Mesquita, tinha uma menina chamada Noélia. E ela era muito linda no colégio, ela era a mais bonita da minha sala. Todo menino ficava afim dela, sabe? E obviamente que eu não tava de fora nessa época. Apesar da atração que eu tinha pelos meninos, eu também tinha sabe, aquela coisinha com ela. Aí um dia eu lembro que eu cortei o meu braço e eu fiquei com muita vergonha. Cheguei no colégio com um arranhão enorme, ele tava meio que inflamado ainda. E ela pegou meu braço e deu um beijo. Pronto, aquilo, na minha cabeça ela não tinha nojo de mim, ela era perfeita. Só que era uma menina que ela era muito... Ela se achava muito, então ela sabia que todos os meninos estavam nos pés dela, ela não dava atenção muito pra nenhum em específico. Mas eu notava que ela tinha algo comigo, mas infelizmente não rolou. Não rolou, não sei porquê. Aconteceu que a gente se separou pela questão do terminar os estudos, né? Terminou o ano e ela foi para outra sala, eu fiquei em outra. Mas eu poderia hoje, né, ser uma mulher bissexual. Mas infelizmente, hoje eu poderia estar comendo um tiquitim, né? Comendo uma pepeca. Hoje eu poderia ser mãe, imagina? Chamar a reunião do Dia dos Pais, ela entra lá, ó. Toda peitão, minha filha. Sou eu o pai dele. Aí muita gente pergunta assim pra mim, se você tivesse filho, você ia querer que ele lhe chamasse de pai ou de mãe? Eu digo, não, eu ia querer que ele me chamasse de pai, porque eu quero que o filho tenha a figura do pai, entendeu? Pode até muita gente criticar, mas eu acho que todo filho merece ter a figura do pai. Então, independente, até porque eu me considero uma trans não binária, né? Independente de que eu estivesse ali com um aspecto completamente feminino, eu ia explicar pra ele, olha, papai, na verdade, papai é uma mulher trans, mas eu quero que você me chame por papai, porque eu não quero que você perca essa oportunidade de ter um pai na sua vida.
não ter duas mamães, né? Não que seja errado, eu concordo plenamente com duas mães, é incrível também. Só que eu não quero tirar dele essa impressão de não ter um pai. Então eu queria fazer questão de ser chamada de pai, até porque pelo meu não binarismo, vocês sabem como é. Tem dias que eu me acordo como homem, tem dias que eu me acordo como mulher. E esse meu jeitão também. Então eu não teria problema nenhum que ele me chamasse de papai. Ia me sentir feliz igual. Eu digo, não, sou seu pai, você aqui é sua mãe. Mesmo eu sendo uma mulher trans já e tal. Se eu tivesse, talvez, feito a transição, né? Porque ao ser não binária, você tem muitas opções. Você tem duas opções de optar por fazer a transição ou se sentir mulher, mas continuar se vestindo de homem, né? É isso. Eu fico pensando às vezes, eu digo, menina, como seria a minha vida se eu tivesse feito, né? Se eu tivesse ficado com a fulana essa, né? Teria sido... E ela é lésbica hoje, mesmo ela já tem filho e tudo, teve namorado. Ela é lésbica, namora com uma mulher faz muito tempo já. Ainda tem contato com a minha prima, né? Minha prima também é bissexual. E a gente... De vez em quando a gente se encontra aí pelas redes sociais e mata a saudade, tá? Hoje em dia eu não sinto mais nada, né? Hoje em dia meu negócio é homem mesmo, eu não sinto mais nada por mulher, assim, atração nenhuma, apenas carinho, né? Pelos fãs, pelas meninas e tudo. É um espelho pra mim, as mulheres, é uma inspiração, mas assim, sensação, vontade de ficar com mulher eu ainda não despertei até agora. Pode ser que mais adiante, eu não sei porque o mundo dá voltas. Mas é isso, gente. É uma história meio maluca, mas uma história muito real. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Isso não quer dizer que nós, como eu já falei, mulheres trans, gays, somos assim por influências, não é. É porque tem de ser. Eu era muito afeminada desde pequena, todo mundo dizia que eu era trans, que eu era gay e tal. E com o tempo, né, tá aqui a coisa. O pessoal não tava errado, não. Mas é isso. Então, a minha história é essa. Só aqui para entretener vocês, né? Entreter, no caso. Fiquem com Deus. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Já se inscreva, curta, compartilhe. Chama o povo para ver. Toca no sininho e me ajuda a manter este cabaré funcionando. Né? Não, dá o like aí pro YouTube entender que vocês estão gostando e recomendar a outras pessoas, que é muito importante. E eu só tô falando tão tranquilinha assim, gente, porque tem gente dormindo, é tarde, né? Aqui se escuta tudo, que é a janela que dá pro pátio, pro prédio. Então, tudo que fala aqui se escuta ali, é mesmo que tá lá. Então, fiquem com Deus e até a próxima. E comentem o que vocês acharam, né? Imagina ali abaixo comendo uma pepeca. Imagina aí como é que não ia ser a situação, né? Vai, minha filha, vai. Fica aí de quatro, anda. Vai, papai, que o menino tá chegando. Vou colocar o menininho dentro da sua pepeca. Imagina só. Um cheiro, fica com Deus, meu povo. Obrigada pelo apoio, obrigada pelo carinho, obrigada pelos comentários tão maravilhosos, a recepção de sempre, com a recepção incrível, que só me traz orgulho de estar aqui. Cada vez que eu entro no meu canal, me sinto muito orgulhosa. E quando me ofereceram para comprar o meu canal, me senti muito ofendida, porque vocês para mim não têm preço. Vocês são uma família que eu conquistei. E jamais, em hipótese alguma, com muito sumiço que eu tenho aqui do canal, jamais, nem na situação de passar necessidade, eu trocaria vocês por dinheiro nenhum no mundo. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus e Deus abençoe cada um de vocês e a família e tudo, vale? Paz pro planeta, Bali. Olha, falando em espanhol. Paz pro planeta e paz para todos nós. Obrigada.